Agatha estava sentada na última fileira da sala, tentando desaparecer entre os outros alunos. Cada dia naquele curso de intercâmbio parecia mais desafiador que o anterior, e hoje não seria diferente. O professor, com seu olhar crítico e impassível, percorria a sala, distribuindo comentários que muitas vezes deixavam Agatha sem chão. Ela levantou a mão timidamente, mas quando tentou responder à pergunta, foi ignorada. O coração acelerou. A sensação de invisibilidade a invadiu. Será que eu não sei nada? Pensou, mordendo o lábio inferior para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Foi nesse momento que Sung Jae, sentado algumas fileiras à frente, percebeu o desconforto de Agatha. Com a postura sempre calma, mas o olhar atento, ele levantou a mão e tomou a palavra. Sua voz clara e firme cortou o silêncio da sala, respondendo com precisão e acrescentando detalhes que ninguém havia considerado. O professor, surpreso, finalmente olhou para Agatha. E naquele instante, algo mudou. Não apenas a percepção do professor sobre ela, mas também algo no próprio coração de Agatha. O inesperado gesto de Sung Jae fez com que um fio de esperança surgisse dentro dela, um convite silencioso de que talvez, apenas talvez, ela não precisasse mais se sentir tão invisível. Enquanto a aula continuava, Agatha não conseguia tirar os olhos de Sung Jae. Havia algo nele que parecia entender exatamente o que ela sentia, mesmo sem palavras. Um misto de gratidão, curiosidade e uma pontada de algo mais profundo começou a se formar no peito de Agatha. E assim, entre olhares furtivos e respirações contidas, o primeiro capítulo de uma história inesperada e intensa começava a se desenhar, silenciosa, mas impossível de ignorar. No dia seguinte, Agatha entrou na sala ainda com a lembrança do gesto de Sung Jae martelando em sua mente. Ela tentou se concentrar na aula, mas cada movimento do coreano parecia chamar sua atenção. Havia algo na forma como ele falava, na maneira como seus olhos buscavam os detalhes que ninguém mais via, que fazia o coração dela bater mais rápido. Durante a aula, o professor lançou outra pergunta desafiadora. Desta vez, Agatha levantou a mão com um pouco mais de coragem, mas a dúvida ainda a paralisava. Antes que pudesse ser ignorada novamente, Sung Jae lançou-lhe um olhar quase imperceptível, um incentivo silencioso. Aquilo fez toda a diferença. Ela respirou fundo e respondeu com firmeza. O professor, surpreso, finalmente lhe concedeu um leve aceno de aprovação. Após a aula, Agatha caminhava pelo corredor, perdida em pensamentos, quando percebeu Sung Jae se aproximando. "Você foi muito corajosa hoje", disse ele com um sorriso discreto, mas sincero. O coração de Agatha quase pulou para fora do peito. Por um momento, o mundo pareceu reduzir-se àqueles poucos passos que os separavam. "Obrigada, você me ajudou ontem também", respondeu ela, a voz baixa, mas carregada de emoção. Sung Jae apenas sorriu novamente e desviou o olhar, como se estivesse tentando esconder o quanto aquela pequena interação também mexia com ele. E naquele instante, Agatha percebeu algo que não podia ignorar. Sua vida naquele intercâmbio estava prestes a mudar, e Sung Jae seria, de algum modo, parte dessa mudança. E agora queremos saber de você. Se você estivesse no lugar da Agatha, teria coragem de se expressar na frente do professor ou ficaria em silêncio esperando alguém te ajudar? Conta pra gente nos comentários. Nos dias seguintes, Agatha sentiu que algo estava mudando. Cada olhar de Sung Jae parecia carregar uma mensagem que ela ainda não conseguia decifrar. Na sala, ele sempre encontrava uma forma de apoiá-la, fosse com um gesto, um sorriso ou uma palavra de incentivo. Mas havia também algo que a deixava confusa. Sung Jae não falava diretamente com ela fora do contexto da aula, e Agatha não sabia se isso era timidez, costume coreano ou algo mais profundo. Certa tarde, após mais uma aula desafiadora, Agatha estava sozinha na biblioteca tentando terminar um trabalho. De repente, ouviu uma voz conhecida. "Posso me sentar?" Ela olhou e viu Sung Jae segurando alguns livros. O coração disparou.
Sem pensar muito, ela acenou afirmativamente. Ele se acomodou silenciosamente, abrindo os livros com cuidado, e começou a ajudá-la com algumas dúvidas do trabalho. Enquanto trabalhavam lado a lado, Agatha percebeu que seus pensamentos estavam cada vez mais ligados a ele. Cada gesto, cada explicação, cada olhar que escapava sem perceber, tudo parecia carregar uma mensagem que ela ainda precisava decifrar. Quando se levantaram para ir embora, Sung-jae falou baixo, quase como se fosse um segredo. "Continue assim, você é melhor do que pensa." Agatha sentiu um calor subir pelo rosto. Aquela simples frase parecia carregar mais do que palavras poderiam expressar. Ela se perguntava se algum dia teria coragem de descobrir o que realmente havia por trás daquele olhar intenso. Agatha não conseguia parar de pensar em Sung-jae. Cada aula, cada gesto, cada palavra dele ficava presa em sua mente. Porém, nem tudo era tão simples. Um novo aluno havia se aproximado de Sung-jae, e Agatha sentiu algo que nunca tinha experimentado antes, uma pontada de ciúmes. Durante a aula, o professor pediu que os alunos se dividissem em duplas para um exercício. Para surpresa de Agatha, o professor a colocou ao lado do novo aluno. Ela tentou se concentrar, mas era impossível ignorar a forma como Sung-jae falava com a outra aluna, rindo discretamente de algo que ela não ouviu. O coração de Agatha apertou. Por que aquele simples gesto a incomodava tanto? Ela percebeu que a presença dele fazia diferença, mais do que ela queria admitir. Sentiu uma vontade inesperada de ser notada, de estar ao lado dele de uma maneira que fosse só deles. No final da aula, enquanto todos arrumavam suas coisas, Sung-jae se aproximou dela. Seu olhar estava sério, mas gentil. "Você está bem?" perguntou. Agatha quase não conseguiu responder. O ciúme e a confusão a deixaram sem palavras. Ela apenas assentiu, sentindo o calor subir ao rosto. Ele sorriu, mas havia algo no jeito como ele olhou para ela, uma mistura de compreensão e algo não dito que fez Agatha perceber que talvez ele já soubesse mais do que ela imaginava sobre o que sentia. Agatha não conseguia se concentrar nas últimas aulas do semestre. Cada gesto de Sung-jae, cada sorriso discreto ou olhar demorado fazia seu coração acelerar. Ela sabia que precisava tomar uma atitude antes que o tempo acabasse. Em uma tarde chuvosa, depois da aula, Agatha encontrou Sung-jae sozinho na biblioteca. Respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu falar o que sentia. "Sung-jae, começou, sentindo o nervosismo apertar o peito. "Eu só quero agradecer por acreditar em mim, por me fazer sentir que eu posso ser vista." Sung-jae a olhou atentamente, como se estivesse esperando aquelas palavras há muito tempo. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. "Agatha, você sempre foi incrível. Eu só te dei a oportunidade de ver isso em si mesma." Aquelas palavras, simples e sinceras, fizeram Agatha sentir uma onda de alívio e felicidade. Ela percebeu que não precisava mais se esconder nem duvidar de si mesma. Ao lado de Sung-jae, sentia-se completa e reconhecida. Sem pensar duas vezes, eles se aproximaram e, naquele instante, sem palavras, selaram o que já estava claro em seus corações. Um vínculo especial havia surgido, construído entre gestos, olhares e pequenas coragens do dia a dia. Enquanto saíam da biblioteca juntos, a chuva fina parecia celebrar a nova etapa de suas vidas. A história de Agatha e Sung-jae não era apenas sobre coragem ou reconhecimento na sala de aula, mas sobre se permitir sentir, se abrir e se deixar ser visto por alguém que realmente se importa. E agora, queremos saber de você. Se estivesse no lugar da Agatha, você teria coragem de se abrir para alguém que te faz sentir especial? Conta pra gente nos comentários e compartilhe sua experiência.